de hoje, ou seja, hoje a primeira edição, hoje 29 de maio de 2023, a primeira edição do Sanca TV Jornalismo ao vivo na rede social YouTube. E eu conto com vocês, tá bom? Nós estamos em quase todas as redes sociais e agora a produção achou por bem que deveríamos entrar também ao vivo no YouTube. Estamos no Instagram, estamos no Facebook e agora no YouTube, a primeira edição, segunda-feira, 29 de maio. Tá bom, então? E a gente conta com o apoio de vocês para curtir e compartilhar. Assim o nosso trabalho vai chegar um pouquinho mais longe, tá bom? Então vamos lá. Coloca o YouTube na rede novamente aí, na tela. Joga do outro lado também. Isso, tem como jogar. Isso, tá lá então, gente, ó. Em vermelhinho, youtube.com/portal Sanca TV Jornalismo. De segunda a sexta, nós estamos aqui levando as informações até você. Informações da cidade e também da região. Será que já estamos em conexão com a Rádio Web de Itirapina? Ainda não apareceu nada. O que será que aconteceu? Alô, Edmilson! Estamos aguardando por você para começar o programa. Alguma coisa deve ter acontecido, porque o Peleto não perde hora. Então vamos lá. Enquanto o Peleto ajeita a carga, dá um balanço no burro, nós vamos então às principais notícias que movimentaram a polícia neste final de semana. 9 horas mais 2 minutos. Locomotiva da Rumo atropelou e matou um homem de 77 anos. Muito triste, né, gente? E a mulher foi baleada na cabeça, 6 horas da manhã no bar. Por que será? Mas a polícia, a guarda municipal, a prefeitura, faz tanto trabalho relacionado ao funcionamento de bar? Será que ela está falando a verdade? Ela disse que era 6 horas da manhã, até um pouquinho antes. De repente ela foi baleada na cabeça neste bar, onde ela estava frequentando, ela, a mãe e o namorado. Então fica aí a pergunta, será que ela falou a verdade? Porque a polícia militar, a guarda municipal e a prefeitura batem insistentemente nesse detalhe relacionado a funcionamento de bar. 6 horas da manhã ela disse que estava no bar? O que será que aconteceu? Então vamos lá. E o ortopedista? O ortopedista está sendo acusado de assédio sexual, abuso sexual. E o homem baleado está em estado grave. O caminhão atropelou o cadeirante no Jardim Cruzeiro do Sul. E o ônibus atropela e mata o atirador. Coitado, jovem, 18 anos. O Monza invade preferencial e motoqueiro vai parar na Santa Casa. Vamos descer um pouquinho mais aqui. Ibaté. Vamos até Ibaté também, porque o comandante do tráfico foi retirado de circulação. E o trio que assassinou o cabeleireiro Rodson foi condenado a 68 anos de lata de sardinha. Tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo aqui no Sanca TV Jornalismo. E o Edmilson Peleto Nunes disse: bom dia, campeão! Já estamos em conexão. Demorou um pouquinho, mas deu uma zebrinha aqui. Acertamos a carga do burro e entramos em ação. Obrigado, Peleto. Obrigado ao pessoal de Tirapina. Obrigado ao pessoal de Dois Córregos, Brotas, Rio Claro. E todo esse pessoal que acompanha o nosso trabalho todos os dias. Vamos lá, então? Vamos à primeira informação? Então vamos lá. A mulher disse não. Ela foi baleada na cabeça, mas ela disse que estava no bar. E de repente, não mais que de repente, passaram 2 homens ocupando uma moto e bala em cima dela. E um dos balaços acertou a cabeça desta mulher, que foi socorrida pela mãe e pelo namorado até a UPA do Santa Felícia. E devido ao estado crítico, ela foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos. Então vamos contar o caso desta jovem de 24 anos que estava no bar 6 horas da manhã e foi baleada na cabeça. Será que o bar já estava aberto ou o bar abriu aquela hora? Então vamos lá. Mulher foi baleada na cabeça.
Foi na manhã de domingo, por volta das 6 horas. Foi um pouco antes, ela foi atendida na UPA às 6 horas. Esta mulher de 24 anos sofreu uma tentativa de homicídio quando estava em um bar na rua Francisco Cassiano Lopes, no Jacobúcio, em São Carlos. De acordo com o boletim de ocorrência, esta mulher de 24 anos foi socorrida pela mãe e o namorado. E de acordo com as informações, o namorado estava para lá de Bagdá. Ela deu entrada na UPA lá do Santa Felícia, com ferimentos na cabeça. Ferimentos provocados por disparo de arma de fogo. E após ser atendida, foi transferida para a Santa Casa. A Guarda Municipal foi acionada para acionar os fatos e conversou com a mulher baleada. E ela disse que o disparo foi efetuado por dois homens que ocupavam uma moto. Porém, ela apresentava sinais de embriaguez e estava confusa. Confusa, eu até concordo, né? Eu concordo pelo fato de ter sido baleada na cabeça. Coitada, né? E essa mulher baleada na cabeça permaneceu internada na UTI da Santa Casa com o projétil alojado na cabeça, devendo ser avaliada por um neurocirurgião. O projétil é aquilo que os antigos chamam de castanha. Tá? Então o projétil tem a cápsula, na ponta tem o projétil que os antigos chamavam de castanha. Levou 5 castanhadas. Lembram disso? O Pelito deve lembrar disso. Mas vamos lá então. Vamos ver quem está em QAP, QRV. Vamos saber quem são as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho. Um minutinho, vamos ver aqui. Maristela Garcia Paredes. Grande abraço para você. Vamos começar do comecinho aqui, seu cabeçudo. Então, primeiro é o Edmilson. Bom dia, já estamos conectados. Obrigado, Peleto. Nós temos também o Roberto Carlos Luz, está dizendo bom dia, Mendes Aguiar, bom dia para você também. E a nossa colega de trabalho, a radialista, Maristela Garcia Paredes, que trabalha em 2 emissoras de rádio. É, uma espanhola e outra mexicana. E ela diz assim, não sei ler o que está escrito aqui, me perdoa, mas eu não sei ler o que está escrito aqui. E vamos falar então que o Roberto Carlos Luz, o Ronaldo Chagas, o Wanderson Cláudio Mariano, o Carlos Vigário, o Edenilson Cavaleiro, e nós temos também o Cássio Barbosa e o Juarez Távora, e a Rosimeire Reis. Agora ela está dizendo aqui em coisas que eu sei entender. Mendes, buenos dias para a senhorita também, grande abraço. E vamos então a mais informações, 9 horas mais 8 minutos, e nós estamos ao vivo e a cores. Aonde? No YouTube. Vai lá, Maria Estela Garcia Paredes. Vai lá, Ronaldo Chagas, o rei do transporte. Vai lá, Edmilson. Edmilson não pode ir agora, senão bagunça o coreto da viola. Então vamos lá. Vamos voltar na caixinha de entrada. E vamos falar que uma locomotiva atropelou um senhor de 77 anos lá na rua São Paulo, na cidade de Ibaté, em Canto do Planalto. Alô, Ibaté, que tristeza, hein? Esse senhor, de acordo com a família, não bebia, não fumava, não tinha problemas de saúde e de repente aconteceu essa tragédia. Mas vamos contar a história dele? Muito triste, mas vamos contar, né? A locomotiva da Rumo atropelou e matou um homem de 77 anos. Cruz Credo Ave Maria. Olha aí a locomotiva da Rumo. Apenas uma imagem ilustrativa, porque não foi essa. A gente não tem a imagem da locomotiva que provocou o acidente. Quer dizer, provocou o acidente. A locomotiva está nos trilhos, né, gente? E o descuido foi da pessoa que foi atropelada. Lamentável, né? Vai saber o que aconteceu para esse acidente ter acontecido, né? Às vezes teve um mal súbito, passou mal ali de repente e aconteceu o acidente. Então vamos lá. Foi na tarde de sábado, dia 27, por volta das 14 horas, o senhor Jair de Souza, tinha 77 anos, foi atropelado por uma locomotiva da Rumo, ali na Avenida São Paulo, no Jardim Nosso Teto, lá em Baté, pertinho da passarela. Jair foi socorrido com vida até o Hospital Municipal Hermínia Morgante e faleceu logo em seguida. Como eu disse anteriormente, de acordo com informações da família, o senhor Jair não tinha problemas de saúde, não fazia uso de bebidas alcoólicas e nem fumava. Um senhor cheio de saúde, né? Mas infelizmente aconteceu esse acidente.
a gente fica aqui na expectativa. O que é que aconteceu? Será que ele teve um mal súbito nesse momento? Porque a família disse que ele não tinha problema de saúde, não bebia, não fumava. Vai saber o que aconteceu, né? Muito triste tudo isso aí. Isso aconteceu lá em Ibaté, no sábado, por volta das 14 horas, na Avenida São Paulo, perto da Passarela, no Jardim Nosso Teto. Este senhor, Jair, de 77 anos, infelizmente, foi morar em outra dimensão. 9 horas mais 11 minutos. 9 horas mais 11 minutos, nós vamos voltar na caixa de entrada e vamos falar o quê? Nós vamos falar que a Polícia Rodoviária apreendeu caminhão recheado de drogas. Estava até a tampa de substâncias nocivas à saúde. Uma carga de substâncias entorpecentes foi apreendida pela Polícia Rodoviária na tarde de sábado. Isso aconteceu no KM 507 da rodovia Washington Luiz, no município de Nhandeara, aqui na cidade, no estado de São Paulo. Nhandeara é no estado de São Paulo. A apreensão aconteceu quando os policiais rodoviários abordaram o caminhão Volvo e percebeu que após a abordagem o motorista ficou tremelicando, ficou todo nervoso. Parecia uma vara verde tremendo. Não é? Você já viu vara verde tremer? Nunca viu? Então deixa a polícia te pegar com substância entorpecente que você vai ver o tremelique que você vai passar. E o motorista então ficou todo nervoso. Aí o pessoal resolveu fazer uma vistoria veicular. Em meia carga encontraram uma grande quantidade de tijolos verdinhos. Sabe aquele tijolo verdinho que o pessoal pega aquelas folhinhas, enrola num papelzinho e depois faz fumacinha? Tava lotado, tava até a tampa. Não tem a quantidade aqui, mas era muita droga. O caminhão e a droga foram recolhidos. O motorista foi encaminhado à Polícia Federal de São José do Rio Preto, autuado em flagrante. Será que ele foi colocado na lata de sardinha? Vamos saber se a produção sabe. Tá lá a produção carimbando que ele foi colocado na lata de sardinha. Em cima do caminhão está o policial rodoviário. Tem como mostrar novamente aí ou não? Está o policial rodoviário. Olha lá, o policial rodoviário checando em meia carga e encontrou os tijolos do produto verdinho oriundo do Paraguai. Tá bom? Tudo foi apreendido. O motorista autuado em flagrante e colocado na lata de sardinha. 9 horas mais 13 minutos. 9 horas mais 13 minutos, nós vamos voltar à caixa de entrada. E vamos falar que o ortopedista não cuidava dos ossos. Ele cuidava de outras coisas. Que coisa feia, né? Ele está sendo acusado de abuso, de ter abusado, né? De mulheres que iam até o seu consultório. Então vamos contar a história dele? Esse médico está sujeito a uma série de medidas cautelares. Por exemplo, manter a distância das vítimas, manter a distância das testemunhas, a proibição de atender mulheres. O médico Laerte Fogaça Souza Filho é vereador do PDT na cidade de Ituverava e atua como ortopedista nas cidades de Aramina, que é São Paulo, e também Guará e Igarapava, naturalmente, onde ele mora. O delegado de Igarapava disse que as denúncias devem ser feitas para ajudar a polícia na investigação. Ou seja, você que foi atendida por ele e foi molestada, você deve comparecer à delegacia e e contar a sua história, passar a sua informação para fortalecer mais o processo. A investigação da Polícia Civil contra o médico Laerte Fogaça Souza Filho. Ele é suspeito de assédio sexual contra pacientes na região de Igarapava e revelou um padrão de comportamento em relação às vítimas. O delegado responsável pelo caso, Dr. Gustavo Fernando, destacou que os boletins de ocorrências antigos apresentam semelhanças significativas no modus operandi dos abusos, indicando a possibilidade de que ele tenha praticado tais atos com frequência.
O delegado ressaltou ainda que as vítimas notaram como ele expõe. O delegado ressaltou que as vítimas notaram a maneira de como ele expõe as vítimas, envolvendo-as na maca, atrito e flexão na genitália. Então você está entendendo? Ele coloca a mulher na maca, em vez de ir lá tocar no joelho, por exemplo, no joelho fraturado, o que ele faz? Ele vai em outros locais. Ele vai na genitália, fazendo fricção, e causa estranhamento imediato. Laerte Fogaça Filho é vereador, como eu disse, do PDT em Ituverava e atua como ortopedista em Aramina, em Igarapava e também em Guará. O advogado de Laerte, Dr. Matheus Queiroz de Souza, nega as acusações e afirma que seu cliente é inocente, desconhecendo completamente a imputação feitas por supostas vítimas. O advogado alega que durante a instrução processual, Laerte terá a oportunidade de expor a verdade dos fatos e provar a sua inocência. Ele destaca que Laerte possui uma conduta imprescindível, tanto na vida pública como na privada, bem como nos atendimentos aos pacientes e no convívio com colaboradores. Laerte foi preso em flagrante na quarta-feira, dia 24 deste mês, depois que uma paciente o denunciou por assédio sexual, logo após sair da consulta no Hospital dos Canavieiros. A mulher de 37 anos, olha só, ela relatou para a polícia que o médico encostou o seu órgão masculino em sua perna por 3 vezes. Não vou falar o que é aqui, vocês entendem perfeitamente o órgão masculino que ele encostou nela por 3 vezes. Então, repetindo aqui, ó. A mulher de 37 anos relatou que o médico encostou por 3 vezes o documento ereto. O documento, eu não posso falar aqui porque senão dá zebra depois, né? O documento ereto, aquele documento, né, ereto, por 3 vezes, enquanto ela estava deitada de bruços na maca para ser examinada. Então a mulher saiu correndo do hospital e foi na delegacia e falou, ó, ele fez isso. Eu estava deitada de bruços na maca e ele encostou o documento ereto em minhas pernas. Resultado, após a denúncia, o delegado de Igarapava verificou nos dados de banco, nos dados que existe na Polícia Civil, que ele tinha várias passagens por esta situação. Resultado, ele foi autuado em flagrante, preso, pagou 40 mil reais de fiança para responder em liberdade. Você acha que a mulher está mentindo? E que as mulheres estão mentindo? Por que a mulher faria isso? Uma, tudo bem, vamos até acreditar que foi uma. 2, 3, 4, fica difícil de falar que realmente não houve uma intenção com relação a esse abuso, não é verdade? Então tá aí. Ele vai responder, pagou fiança de 40 mil reais e vai responder pelo crime em liberdade. Então vamos a mais uma informação, 9 horas e 19 minutos. 9 horas mais 19 minutos, vamos voltar na caixinha de entrada e vamos falar que o homem baleado está em estado grave. Mas antes, porém, todavia, no entretanto, nós vamos falar da Casa de Carne Conquista. Alô, Casa de Carne Conquista, cadê você? Onde está você? Costelinha assada, que delícia. Costela bovina assada, coxa e sobrecoxa assada, maminha assada, ponta de peito assada, todos os tipos de carne. Na Casa de Carne Conquista você encontra bebidas, comidas. Você fala, mas tem comida de segunda-feira, Gar? Tem comida de segunda a segunda. O açougue do Carlão não fecha nos finais de semana, nem na segunda-feira, nem na terça-feira. Tem um pessoal que costuma, trabalha no sábado, no domingo e feriado e fecha na segunda, né?
Mas o Carlão funciona de segunda a segunda. Todos os dias você vai lá, o pessoal está prontinho para atendê-lo da melhor maneira possível. Casa de Carne Conquista. Onde fica? Fica na rua Professor Paulo Montserrat 610, no Jardim I7. O telefone é 3368-7909. E quem está lá para atender você? Quem está lá para atender você está a Ana Paula, a namorada do Carlão. Está a Lorena, está a Andréia, está a Daniela, está a Rose, está a Joyce, está o Carlão, está a Paula, está o João Guilherme, que é o fiote do Carlão e da Ana Paula, está a Fátima, está o Rio Gregório, que é o Vardão, cantor das multidões, que agora está divorciado do parceiro e canta sozinho, carreira solo. Grande abraço a todo o pessoal da Casa de Carne Conquista, na rua Professor Paulo Montserrat 610. Você faz a sua encomenda por telefone e marca o horário para buscar. No horário que você chegar, a sua encomenda está prontinha, porque a Casa de Carne Conquista tem credibilidade. Não é verdade? Casa de Carne Conquista tem muitos anos fornecendo o melhor em alimentos para você. E a carne do seu churrasco? Você encomenda por telefone a carne que você quiser. O pessoal prepara e no dia marcado, na hora marcada, tá lá. Tá bom? Então vamos ver quem mais está em QAP-QRV. Já falei aqui o Moacir Sobral, o Marcos Luiz Boareto. Então deixa eu começar do lugar certinho aqui. Pera lá. Onde que tá? Cadê? Ué, cadê? Onde que é? Já falei desse pessoal aqui? Moacir Sobral, Rádio Leme FM. Grande abraço para a Rádio Leme FM. Marcos Luiz Boareto, a Rádio Leme FM está acompanhando o nosso trabalho. Maria Aparecida Pinto de Almeida, bom dia, Maria. Grande abraço para você. Deixa eu ver quem mais aqui. Leandro Mantovani, o Juarez Távora e o Cássio Barbosa. Então esse pessoal eu já acabei de falar. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Não esqueça que nós estamos ao vivo no YouTube. Estamos lá. Não acredita? Dá uma checadinha. Então vamos lá. Falar do homem que foi baleado e está em estado grave. Foi na quinta-feira, dia 25, um homem de 38 anos foi baleado por 2 disparos de arma de fogo. 2 dos 15 que jogaram em cima dele. Jogaram 15 e acertou 2. Isso aconteceu no Parque Santa Eduviges, na cidade de Bauru, deixando-o baleado em estado gravíssimo. Deram 15 tiros. Você não está acreditando? 15. Dos 15, 2 acertaram. E esses 2 na cabeça. E o homem está internado em estado grave. Mas conforme o boletim de ocorrência, os disparos aconteceram após a vítima confrontar um homem que havia agredido o sogro. Agressão que não precisou de atendimento mesmo. Sabe aquele bate-boca? Ah, porque você é isso, porque se você for homem, você cospe aqui, essa aqui é sua mãe, essa aqui é a minha, quem pisar primeiro. Sabe aquelas histórias? Mais ou menos por aí. Aí, como eu disse, esse homem que peitou o outro por ter agredido o sogro, agredido verbalmente, vamos falar assim, foi socorrido à UPA do Jardim Bela Vista. E na sequência foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia, internado na UTI. Bom, aí a polícia saiu à caça do atirador. E alcançou o homem fugindo pela rodovia Marechal Rondon, em sentido à capital, que é a rodovia SP-300. Aí ao ser abordado e interrogado, ele confessou o crime. E alegou que o sogro da vítima o havia ameaçado de morte. Isso antes das agressões. Resultado: o homem que atirou, Benedito, é o nome dele, foi autuado em flagrante e recolhido a lata de sardinha. Quer dizer, o genro comprou a briga do sogro. Abordou o cara que fez ameaça para o sogro. Aí o cara deu um monte de teco nele, 15 tecos. 2 tecos acertaram, 2 castanhas acertaram. Aí ele foi socorrido, está internado em estado grave. O homem que atirou, Benedito, foi abordado pela polícia. A polícia conseguiu pegá-lo. Aí ele disse: olha, antes das agressões, antes de eu atirar no
No genro, o sogro me ameaçou de morte, tentou me matar. E o filho e o genro também tentou me matar, tentou me agredir. E eu meti bala nele. Quer dizer, só pode ser uma pistola. Para 15 disparos é uma pistola, né? 15 disparos é uma pistola. Uma pistola 380. E vamos lá então. E vamos falar que são 9 horas mais 26 minutos. Nós estamos ao vivo e a cores no YouTube. Vamos ver o que vai acontecer. E vamos voltar na caixinha de entrada. Caixinha de entrada. E vamos até São Carlos agora. Alô, São Carlos! Grande abraço para vocês. São Carlos, aconteceu um fato bastante curioso e que chama a atenção de todos, né? Que a gente deve ter um cuidado especial, principalmente nós que pilotamos moto, pilotamos carro e caminhão. O veículo das pessoas que utilizam as cadeiras de roda, que é bastante pequenininha, algumas são elétricas, né? Algumas tem motor a explosão. Por ser um veículo muito pequeno e não ter uma cor definida, por exemplo, uma cor que chama atenção, geralmente elas são escuras, a gente precisa ter um cuidado especial, um cuidado redobrado, né? E não é sempre que isso acontece, mas às vezes acontece. E essas pessoas, elas andam geralmente do lado direito da rua, né? Na sua correta mão de direção, desviando os carros, e pode acontecer um acidente. Esse é o primeiro que eu fico sabendo aqui na cidade de São Carlos. Mas foi na tarde de sexta-feira, dia 26 de maio, uma cadeirante, olha só a idade dessa senhora, a disposição para sair na rua, né? Porque ela não vai querer ficar só dentro de casa, ninguém quer ficar só dentro de casa. E essa senhora então saiu para dar um rolezinho, né? Tomar um sol, ver as pessoas, ver o mundo lá fora. Ela está certa, ela está no direito dela. Mas infelizmente, olha só o que aconteceu. Então foi na tarde de sexta-feira, dia 26, essa cadeirante, essa senhora de 83 anos, foi atropelada por um caminhão na Avenida República do Líbano, no Jardim Cruzeiro do Sul. O caminhoneiro trafegava no sentido Cruzeiro do Sul para a Escola Jesuíno de Arruda. E ao fazer uma conversão para entrar à esquerda, na rua Guadalajara, atingiu a cadeirante que estava no sentido contrário, pela Avenida República do Líbano. Ela não estava na contramão, hein? Ela estava na correta mão de direção. A mulher caiu ao solo, com a cadeira de rodas, naturalmente, sofreu várias lesões nas pernas, nos rostos, nos braços. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à Santa Casa de Misericórdia. De acordo com as informações, no momento do acidente, ela não corria risco de vida. Mas imagina, gente, para e pensa, é proibido fazer isso? Claro que não. É um direito dela. Tomar um sol, sair à rua, ver o movimento, espairecer um pouco a cabeça. Não é verdade? E ela teve a infelicidade, o caminhão, quando fez a conversão para entrar na rua Guadalajara, não viu, né? E acabou atropelando essa senhora da cadeira de roda de 83 anos de idade, tá bom? Estimo a recuperação da senhora, viu? 9 horas mais 29 minutos, 9 horas mais 29 minutos, nós vamos voltar na caixa de entrada e vamos falar que o Monza invadiu a preferencial e o motoqueiro foi parar na Santa Casa. O motoqueiro de 20 anos sofreu fratura exposta na perna esquerda e outras lesões depois de sofrer um acidente no Jardim Botafogo, aqui na cidade de São Carlos. O caso aconteceu na sexta-feira à noite, por volta de 23 horas mais 45 minutos, na Avenida José Pereira Lopes com a Rua João Cosa. O motoqueiro, ou seja, a vítima, trafegava com uma CG 160 de cor cinza, ano 23, pela Avenida José Pereira Lopes, no sentido diocesano, para a Escola Gabriel Félix do Amaral. A vítima, ao estar cruzando a Rua João Costa, teve a sua preferencial interceptada por um Monza cinza, ano 93, pilotado por um homem de 63 anos. O motoqueiro com fraturas expostas foi socorrido pelo SAMU e internado na Santa Casa de Misericórdia, aqui da cidade de São Carlos. O condutor do Monza, que aparentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica, se recusou a passar pelo teste do bafômetro, porém concordou
em coletar sangue para o exame para saber se ele havia ingerido bebida alcoólica. A ocorrência de acidente de trânsito com vítima foi atendida pelos patrulheiros da Guarda Municipal. Então, o que aconteceu? Tá aí, você está vendo a imagem do Monza, né? Aquele borrado lá, aquele redondinho, a placa do Monza que foi parar bem lá na extremidade. Então, você imagina, o Monza, deixa eu ver que ano que é o Monza, 93, é um veículo resistente e provocou esses danos. Você imagina o tamanho da pancada e o tamanho das lesões do motoqueiro. Então ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas concordou em tirar exames de sangue para fazer o teste, né, para saber se ele havia ou não ingerido bebida alcoólica. Então vamos lá, 9 horas mais 31 minutos, 9 horas mais 31 minutos, vamos voltar na caixinha de entrada e vamos ver o que tem agora. Vamos até Ibaté, alô Ibaté, alô Encanto do Planalto, aquele abraço ao pessoal de Ibaté, alô Marcinha, grande abraço para você. Então vamos contar a história deste rapaz, deste homem, que de acordo com informações, comanda o tráfico de drogas lá na cidade de Ibaté. Ibaté, comandante do tráfico foi retirado de circulação. O comandante de uma equipe que trafica, ou melhor, o comandante de uma equipe que trafica drogas na cidade de Ibaté foi preso na tarde de sexta-feira por policiais da DISE. Os policiais cumpriram um mandado de ordem, um mandado de buscas e apreensão. Ou melhor, os policiais civis cumpriram um mandado de prisão em desfavor a este homem de 31 anos, apontado como um dos responsáveis pelo tráfico de drogas lá na cidade de Ibaté, no Encanto do Planalto. A operação desencadeada pela Polícia Civil já colocou na lata de sardinha vários criminosos envolvidos no tráfico de substâncias entorpecentes. De acordo com o responsável pela operação, todos os envolvidos fazem parte do grupo chefiado por este homem que mora lá na cidade de Ibaté, que a Polícia Civil disse que ele comanda uma parte dos vendedores de droga lá na cidade de Ibaté. É um dos chefes, é um dos coordenadores, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver aqui o que tem agora na caixa de entrada. Então, nós temos aqui agora, para finalizar, vocês lembram daquele cabeleireiro Rodson, que foi executado, que foi assassinado em sua residência? Lembram? Foi no ano passado. Esse trio que assassinou o cabeleireiro, essa imagem, pode mostrar a imagem, a produção, se já estiver pronta aí. Então tá aí a imagem do cabeleireiro, que foi morto, né? Foi estrangulado por os 3 colegas, e na residência, ali na Vila Prata, na Desembargador Júlio de Faria. Mas antes nós vamos falar, antes de falar do cabeleireiro, pode tirar a imagem do cabeleireiro, por gentileza, produção? Nós vamos falar da Cozinha da Belinha. Cozinha da Belinha, Avenida Vicente Pelicano, 212, no Jardim Castelo Branco. Ela está dizendo bom dia, pai. Mentira, não falou nada disso. Mas bom dia para você, Belinha. Ela disse o prato do dia hoje: arroz, feijão, farofa, salada de alface com beterraba, repolho refogado, filé de frango à milanesa e linguiça calabresa. Lá na Cozinha da Belinha, quem está lá? Está o Tiago, está a Belinha, está a Isadora, está o Pedrinho e também está a Vilceli. Está a Cidinha do Café e está a Simone, onde a família se reúne para saborear os melhores pratos da cidade de São Carlos. Cozinha da Belinha, Cozinha MM, Avenida Vicente Pelicano, 213, 212, no Jardim Castelo Branco. Começou o soluço. Pratos feitos em marmitex, aceita Pix e cartões de débito. Tudo isso e muito mais lá na Cozinha da Belinha. E o prato é uma delícia, faz uma fila. Eu fui lá saborear a feijoada na sexta-feira e comi 2 vezes, de tão saborosa que estava. E os torresmos, delícia. Aquele torresmo com uma caipirinha. Brincadeira, né, gente? Mas vamos lá. Lá não tem bebida alcoólica. Vamos lá, então. Vamos voltar ao assunto do cabeleireiro.
vamos contar um pedacinho da história deste rapaz que foi assassinado covardemente por 3 homens que frequentavam a sua casa. Então vamos lá. Vamos contar que o trio que assassinou o cabeleireiro Hodson foi condenado a 68 anos de prisão, os 3. Somando tudo, 68 anos de prisão. A justiça condenou os 3 homens que mataram o cabeleireiro Hodson Sérgio Pires, que tinha 54 anos. Isso aconteceu em setembro do ano passado, em sua casa, na rua Desembargador Júlio de Faria, na Vila Prado, aqui na cidade de São Carlos. Os condenados: Renato Mitterrama Machado dos Santos, mais conhecido como Preto. Natan Henrique de Oliveira, conhecido como Foca. Eles foram condenados a 24 anos e 12 meses de multa, cada um. E Rogério Henrique de Jesus, conhecido como Muralha, foi condenado a 20 anos de reclusão e 10 dias multas. Então, somando tudo, do Renato e do Natan, que pegaram 24 anos, cada um deu 48. E mais 20 do Muralha, são 68 anos de cadeia para os 3, em regime fechado. Eles já estavam presos, né? Foram presos logo após o homicídio, a execução, e permanecem presos até o cumprimento da pena. Não sei daí para frente o resultado, mas a justiça condenou os 3 a 68 anos de prisão. 2 pegaram 24 cada um e o outro 20. Então, somando tudo, dá 68 anos, tá bom? Então, tá aí o trabalho da polícia e o trabalho da justiça, que, no meu entender, agiram rápido demais. A justiça agiu rápido demais. Isso foi em setembro do ano passado e já saiu a condenação. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós estamos no mês 5. Em 8 meses a justiça determinou qual a penalidade para os 3, tá bom? Então vamos aqui, vamos falar se tem mais alguma coisa aqui. Vamos ver aqui, deixa eu dar mais uma olhadinha para ver se eu não esqueci de nada. Vamos voltar na caixa de entrada. Não tem mais nada. Tem mais alguma coisa, produção? Se tiver, escreve aí que nós vamos colocar no seu aniversário que nós vamos falar agora, né? Tem mais alguma coisa? Não tem, né? Então, beleza. E vamos falar, então, dos aniversariantes. Cadê os aniversariantes? Onde vocês estão? Deixa eu abrir aqui. Eu cliquei no Facebook. O Facebook também enrolado hoje. A internet está um pouco lenta. Nós não falamos da temperatura. Obrigado, produção. O âncora aqui está com um problema de memória. Tem que tomar memorioton. Então vamos lá. Hoje, segunda-feira, a temperatura 26 graus a máxima, a mínima 13 graus, né? Será que vai chover? A previsão de chuva, deixa eu ver se tem previsão de chuva, que tem uma previsão de chuva, 2% de previsão de chuva. A umidade relativa do ar está a 86%, está boa, né? E a velocidade do vento, 24 km por hora. Gente, 24 km por hora para pedalar, para quem pratica esporte, seja correndo, seja pedalando, é um caso sério. 24 km por hora. Você imagina um vento a 24 km por hora batendo na sua cara e você tentando vencer esse vento aí. Agora, se é um vento de costa, né? E a unidade, o ultravioleta está 6, está dentro dos parâmetros, né? O sol nasceu às 6h42 e vai se pôr às 17 horas mais 35 minutos. E vamos falar então, e ontem à tarde choveu. Ontem à tarde nós estávamos fazendo um churrasquinho entre família, né? E de repente o pessoal falou, vamos fazer um churrasquinho assim do nada. Falei, putz, mas não, vamos fazer e pronto, acabou. Falei, então vamos, né? Tanto é que eu nem abri ontem o computador. E à tardezinha, lá pelas 4 horas mais ou menos, choveu. Mas sabe aquela garoinha que vai chovendo, aquela famosa pega bobo? Fala, não vai chover. Aí você vai lá no boteco da esquina, quando você volta, você tá parecendo um pano de banheiro, inteirinho molhado. Tá bom? Então, Edmilson Peleto Nunes está falando, amanhã tem jornada esportiva com Peleto Nunes.
Vamos falar do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Fórmula 1 e muito mais. Peleto Nunes aproveitando a oportunidade. A produção pediu para você fazer um vídeo de 4 minutos. Até 4 minutos. Beleza, Peleto Nunes? Então, Peleto Nunes tem 4 minutos para falar da jornada esportiva e da Fórmula 1. Beleza? Se você quiser fazer 2 vídeos, Peleto, pode fazer 2. Tá bom? Grande abraço, obrigado pelo carinho e pela audiência, Peleto. Vamos lá então, vamos ver se o Peleto tá fazendo aniversário hoje. Então vamos lá, vamos abrir a... Cadê aqui o... Ah, tá aqui já. Ô, seu cabeçudo, já tinha abrido aqui. Abrido, hein? Eu já tinha abrido. Olha que legal. É do verbo abrir, não é verdade? Eu abro, tu abras, ele abra, nós abramos, vós abrais. Viu? Ah, tá pensando o quê? E quem está fazendo aniversário hoje? É o Batista Cristiano. Alô, Batista! É o bombeiro que mora lá no litoral. Trabalhou muitos anos em São Carlos. O bombeiro Batista, né? Não lembro o nome completo dele, mas o Batista morava em Ribeirão Preto, na Vila Virgínia, e agora está morando no litoral. Grande abraço, Batista! 68 anos de idade, é você mesmo, seu cabeçudo. Grande abraço, Batista! Nós temos também o Jonatas Carrasque. Alô, Jonatas Carrasque, 34 anos. E tem também o Júnior Fermiano, 54 anos. E tem também a Nayara Aguiar, que está completando 31 anos. Grande abraço. Eu queria aproveitar a oportunidade. Se você quiser tirar o parabéns aí, pode, ó, produção. Queria aproveitar a oportunidade e dizer que o nosso amigo Miroslavo Sankroviski, marido da Eleusa Sankroviski, a Eleusa já faleceu. E ontem o Milão, conhecido por Milão, Miroslavo Sankroviski, devia estar com uns 85 anos mais ou menos, eu acredito. Faleceu ontem e hoje vai ser o enterro dele. O funeral, aliás, o velório vai acontecer ali na Funeral Santa Cruz, na Avenida São Carlos. Não lembro o número agora, mas ali onde era o Nelson Estacionamento. O funeral vai acontecer, o velório vai acontecer ali. Então, meus sentimentos à família Sankroviski, aqui da cidade de São Carlos, família tradicional. O Milão, conhecido por Milão, a Eleusa faleceu já tem uns 3 anos, mais ou menos, né? Faleceu do lado dele. E ele foi levado para a casa da família, eu acho que sentiu muitas saudades, era muito dependente da Eleusa. E a Eleusa foi embora antes que ele. E ele resistiu uns 3 anos e ontem ele passou para o andar de cima. Então, meus sentimentos à família Sankroviski. Grande abraço e até mais. Até uma próxima oportunidade. Amanhã a gente volta, se ele permitir. Tchau, fui.